Olá, boa noite a toda a gente que está a entrar. Tanta gente que está a entrar, que bom. Espero responder ao maior número de questões e espero ajudar-vos com esta live, com este consultório sistémico. Vamos esperar mais um bocadinho que as pessoas vão entrando. Eu não sei se me estão a ouvir bem. Estão-me a ouvir bem? Ponham aqui para saber se estão a ouvir bem. Digam-me aqui se estão a ouvir bem. Sim, ok, pronto, ótimo. Às vezes estas coisas pregam-nos aqui umas partidas, mas é bom sinal que me estão a ouvir bem. Que bom. Então, se quiserem enviar o aviãozinho para pessoas que sintam que este consultório sistémico pode ajudar, enviem. O objetivo é esse, é ajudar o maior número de pessoas. E vamos esperar mais um bocadinho que entrem. Que bom. Muito bem, continuam a entrar pessoas e, portanto, vamos esperar mais um bocadinho para depois as pessoas não ficarem aqui no meio, a meio, apanharem isto a meio. Então, esperar aqui mais um minutinho, começamos às 9h05. Tanta gente conhecida aqui, queridas amigas, algumas alunas, ex-alunas. Sim, são todas ex, porque neste momento já não estou com nenhuma turma. Tenho aqui grandes amigas, tão bom. Algumas pessoas que já fizeram constelações comigo. Querida Marina. Querida Ilkénia, Paula, Barroca, querida Emília, querida Xana também, tanta gente conhecida, que bom, que bom. A Fátima, a minha querida amiga Lourdes, a minha querida Sara, que já fez um retiro comigo. Tanta gente, que bom. A minha querida dentista, Ilkénia. Que bom. E muitas mais amigas, muitas mais amigas. Que bom. Então, minhas queridas, em primeiro lugar queridas e queridos, que estão aqui também homens, em primeiro lugar vou-vos dizer porque é que isto surgiu. Este consultório sistémico surgiu porque eu diariamente recebo questões de pessoas a fazer-me várias perguntas sobre constelações, sobre como é que podem resolver esta questão ou outra, se isto é constelável, se este tema é constelável, se aquele não é. As perguntas são diárias e são muito diversas, muito diversificadas e, portanto, eu senti que era a altura de congregar aqui numa live o maior número de respostas que eu conseguir. E, portanto, o propósito é esse, é responder às questões que vocês têm diariamente e que muitas vezes eu, por tempo, não consigo responder, mas faço sempre questão de responder ao maior número de pessoas que me dirigem perguntas. Eu posso dizer que eu fiquei surpreendida, confesso, porque eu recebi mais de 100 perguntas. Obviamente que vai ser difícil responder a todas, mas eu agreguei aqui as perguntas, porque há perguntas que são comuns,
e eu agreguei aqui perguntas para tentar responder ao maior número das vossas questões. E, portanto, esse é o propósito. Para além das pessoas que me fizeram perguntas diretamente nos stories, portanto, eu vou responder no fim da live a 2 questões que vocês me colocarem aqui. Porquê? Porque houve pessoas que depois dos stories desaparecerem, como vocês sabem, os stories só estão 24 horas, e houve pessoas que depois dos stories desaparecerem me perguntaram se ainda era possível adicionar esta ou outra pergunta. Pronto, e portanto eu decidi que no fim desta live eu vou responder a 1 ou 2 questões, em função do tempo que tivermos, responder a 1 ou 2 questões de pessoas que me colocarem aqui questões durante esta live, vou responder no fim da live. Portanto, permaneçam aqui até ao fim. Pode ser que a vossa questão, que eu não responder, que eu não tiver conseguido responder nos que colocaram nos stories, que eu consiga responder aqui. Também gostava de vos dizer que eu vou fazer este consultório sistémico regularmente, uma vez por mês. Vou ver se consigo começar, uma vez por mês consigo de certeza, e depois, em função da cadência, se as perguntas começarem a ser de facto muitas, vou ver se consigo aumentar a frequência, mas para já eu comprometo-me a fazer uma vez por mês, e será mais ou menos no início do mês que eu farei esta live a responder às vossas questões. De qualquer das maneiras, como sabem, na link da bio, no meu Linktree, está sempre, estão sempre todos os eventos, os links para todos os eventos, e portanto vou colocar também regularmente nos stories a minha agenda para cada mês. As respostas que eu vou dar, quem conhece as constelações já sabe que não há uma resposta única para um tema, ok? E eu gostava de dizer isto muito claramente, ok? Não há uma resposta única, ou seja, nas constelações não há uma causa única. Muitas vezes são várias causas sistémicas do sistema familiar, da nossa história, da história da nossa família, que estão a criar um problema. E, portanto, eu nas respostas que vou dar, provavelmente não vou esgotar todas as causas, ou não vou dar resposta a todas as causas que podem estar na origem daquele problema, mas tudo o que eu responder vai ser com base na minha experiência e naquilo que são as causas mais comuns para o problema que me estão a colocar, ok? De qualquer das maneiras, é muito importante eu salientar que as questões físicas, de doença física, exigem sempre uma consulta também a um médico, ok? Nós aqui nas constelações olhamos para as origens emocionais e espirituais e muitas vezes mentais também das doenças, mas é muito importante olhar para a origem física e perceber também do lado da medicina tradicional como é que nós podemos ajudar a que uma doença se sare, não é? Então, feitas estas considerações iniciais que eu acho que são muito importantes, eu vou então começar aqui, e creio que o número já está mais ou menos estabilizado, mas obviamente vocês podem entrar e sair e podem ir entrando outras pessoas. Eu vou começar então a responder às vossas questões. Portanto, no entanto, não se esqueçam que se alguém quiser ainda tiver alguma questão, coloque aqui também nos vossos comentários, porque no final eu tenho uma pessoa que vai selecionar 1 ou 2 das vossas questões e eu vou responder também à vossa pergunta. Muito bem, então, uma pergunta que está aqui, eu não vou mencionar os nomes, porque também não perguntei se as pessoas queriam que os nomes fossem mencionados e, portanto, por uma questão de confidencialidade, não vou referir os nomes, portanto, vou referir apenas as questões. Muito bem, então tenho aqui uma primeira pergunta que diz que a pessoa tem dificuldade nas relações amorosas. De que forma se pode trabalhar para melhorar esta área? Bem, eu fiz
dois grandes eventos aqui em Portugal, um no Porto e outro em Lisboa, sobre relações de casal. Porque, de facto, as relações de casal é um grande tema na nossa vida. E eu posso-vos dizer que eu acho que isto não erro muito se disser que 90% das pessoas que colocam uma constelação tem a ver com relações de casal, dificuldade nas relações de casal. E porquê? Porque as relações de casal são o tema onde tudo o que não está resolvido na nossa história, ok? E na história da nossa família se manifesta, ok? É como se fosse uma relação de casal, é como se fosse o melhor e o maior curso de desenvolvimento pessoal que nós podemos fazer na nossa vida, ok? E ele é gratuito, mas às vezes não é fácil, não é? Portanto, tudo o que não está resolvido na nossa história manifesta-se numa relação de casal. E o homem traz a sua história e a mulher também traz a sua história. E o que verificamos nas relações de casal é que duas pessoas encontram-se, não é por acaso, ok? Reparem, há 8 bilhões de pessoas ao cimo da Terra, ok? E, portanto, quando duas pessoas se encontram, é porque há coisas comuns na história de um e do outro, ok? Portanto, é sempre um processo de crescimento mútuo. Pode ser um processo de crescimento mútuo, se nós estivermos na disposição de crescer em conjunto. Agora, quais são as dinâmicas ocultas mais importantes, ok, que impactam as relações de casal, que podem dificultar ou beneficiar as relações de casal? Então, a primeira questão muito importante é a relação com a mãe. Reparem, uma relação de casal é uma relação de grande intimidade, é uma relação de intimidade, ok? Porque se não houver intimidade, não é uma relação de casal, é uma relação de amizade, ok? E, portanto, a relação de casal é uma relação de intimidade. E com quem é que nós temos a primeira grande relação de intimidade na nossa vida? Ok? Com a mãe. Então, é muito importante, para olharmos para as relações de casal, é sempre importante olharmos para a relação com a mãe. O que nós criticamos na mãe, nós vamos atrair numa relação de casal, ok? Os mas que temos com a mãe, eu gosto muito da minha mãe, mas são os mas que eu vou levar para a relação de casal, ok? Então, a relação com a mãe é muito importante. Por causa disso, ok? Porque nós levamos tudo para a relação de casal. E levamos também para a relação de casal a maneira como nós vemos o pai, ok? A maneira como nos relacionamos com o pai. E muitas vezes nós vemos o pai, que é a nossa primeira referência masculina, muitas vezes nós vemos o pai pelos olhos da nossa mãe. Não é pelos nossos próprios, é pelos olhos da mãe, ok? Então, é muito importante perceber se nós estamos a ver as relações de casal por que olhos? Pelos olhos de quem? Pelos olhos da minha mãe, ok? Eu estou a ver os homens, e no caso dos homens eu estou a ver as mulheres pelos olhos do meu pai, ok? Com que olhos é que eu estou a ver as relações de casal e com que olhos é que eu estou a ver, no caso das mulheres, o masculino, ok? Com que olhos? Então, isso é muito importante. Depois também é importante outra questão que surge muito nas relações de casal, que é uma relação de casal é uma relação entre dois adultos, ok? Se um deles está ainda na sua criança ferida, se o homem ou a mulher ainda está na sua criança, ok? Não é uma relação de casal. E esse que está na criança, ok, vai levar para a relação de casal as suas carências, ok? A criança, se tem carência do pai, vai atrair um homem para representar o pai dela. E isto não é uma relação de casal, ok? E aqui, muitas vezes, há dificuldade na intimidade, ok? Porque ninguém gosta de ter relações com o pai, ok? Ninguém gosta de ter relações sexuais com o pai. E o contrário é a mesma coisa. Portanto, se o homem está no seu estado infantil, criança,
ok? Ele vai atrair uma mulher para representar a mãe. E ninguém gosta de ter relações sexuais com a mãe. Então, muitas vezes isto é um dos grandes problemas que afeta a intimidade. É um dos parceiros está na sua criança ainda, ok? Não está no seu adulto. E isto é o grande caminho que nós temos que fazer, é sair das feridas da nossa criança, que todos temos. Todos trazemos feridas da criança. Até ao nosso adulto. Esse é um grande trabalho. Então, estas são duas dinâmicas muito importantes. Obviamente que também é importante o quê? Também é importante eu perceber que lealdades é que eu tenho ao sistema familiar, ok? Como é que eram as relações dos meus avós? Como é que eu vi a relação dos meus pais? Será que eu estou a repetir por lealdade esses padrões nas minhas relações? Ok? Muitas vezes nós somos mais leais do que livres, inconscientemente. E muitas vezes estamos a repetir, por lealdade e por necessidade de pertencer ao nosso sistema familiar, nós estamos a repetir estas lealdades. Se as mulheres da minha família não tiveram relações felizes, eu também não vou ter. Okay? Se foi difícil para elas, para mim também vai ser difícil. Se elas tiveram relações de submissão, eu também vou ter relações de submissão. Isto são dinâmicas completamente inconscientes, mas que existem. Okay? Então, é importante fazer esta análise. Quem é que na minha família também tinha relações de casal difíceis? Okay? Será que eu estou a repetir o padrão de alguém? Se eu tomar consciência que estou a repetir o padrão de alguém, é importante dizer: querida avó, querido avô, queridos avós ou queridos pais, por amor eu carreguei esta lealdade. Por amor também as minhas relações não foram fáceis, mas agora deixo contigo o que é teu e levo para a vida apenas o que é meu. Ok? Portanto, esta é outra dinâmica que é muito importante. Há muitas outras, mas eu diria que mais uma que surge muito comum nas constelações, que é eu estar em paz com relações anteriores. Okay? Enquanto eu não estiver em paz com relações importantes anteriores, okay? E estar em paz com relações importantes anteriores é relações em que houve filhos, em que houve um grande amor, mesmo que não tenha havido filhos, às vezes são amores da adolescência, amores muito puros da adolescência, ok? São relações, por exemplo, em que houve filhos que não ficaram, abortos, ok? Todas estas relações são relações importantes. E enquanto eu não estiver em paz com estas relações, vai ser muito difícil, ok? Eu ter uma relação de casal tranquila, porque eu vou estar presa ainda a essas relações anteriores. Então, isto são 4 dinâmicas que afetam muito frequentemente a dificuldade nas relações de casal. Ok. Esta foi uma pergunta que várias pessoas me fizeram e, portanto, eu creio que isto vai abranger aqui muitas respostas. Muitas pessoas. Depois houve outra pessoa que me perguntou: tenho muita raiva do meu marido, mas é um marido bom. Então, isto é muito interessante porque também surge com alguma frequência. E eu gostava de dizer o seguinte: aquilo que eu tenho encontrado nas constelações familiares e que está no inconsciente coletivo, já não está no inconsciente pessoal e já não está no inconsciente familiar, ok? Estamos a um nível ainda maior, que é o nível do inconsciente coletivo. Okay? O inconsciente coletivo é o inconsciente coletivo da humanidade. Aquilo que eu tenho observado é que as mulheres no inconsciente coletivo feminino, elas carregam muita raiva. E carregam muita raiva contra os homens. Porque se nós formos olhar para a história da humanidade, as guerras, tudo o que as mulheres passaram, há de facto aqui muita dor das mulheres em relação aos homens. Então, muitas vezes as mulheres carregam esta raiva que vem das suas antepassadas, ok? Das suas antepassadas de há muito, 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 muito tempo. E portanto, se o marido é bom, se não aconteceu nada, provavelmente e muito frequentemente essa raiva não é tua, é das tuas antepassadas.
Então é importante dizer, queridas antepassadas, eu deixo esta raiva com vocês. O maior conflito da humanidade, é o conflito entre homens e mulheres. Okay? Essa é a maior guerra da humanidade e que vem de milénios. Okay? Peço desculpa. É muito importante nós aqui tomarmos consciência que isto é uma coisa que vai dar muito tempo. E que esta raiva, na maior parte das vezes, não é da situação atual, é ancestral. Então é deixar com elas aquilo que é delas. Como é que distinguimos? Pois é uma boa pergunta. A melhor maneira é nós percebermos se de facto, por exemplo, como esta pessoa refere, o marido é bom. Se houve alguma coisa que aconteceu na relação com o marido, pode ser uma situação da relação atual. Se não há nada que justifique aquela raiva, é uma raiva que é antepassada. E uma maneira de nós percebermos se essa raiva é das antepassadas ou não, é visualizarmos, fecharmos os olhos e visualizarmos a raiva. Ok? Se essa raiva for maior do que nós, é uma raiva das nossas antepassadas, é uma raiva das mulheres maiores do que nós. Ok? Então, isto é uma maneira de identificar. E em relação da mesma maneira, eu pego aqui numa outra pergunta, que é uma pessoa que diz, tenho sempre medo de estar em casa sozinha à noite. Ok. Então, quando nós temos estas emoções que não sabemos de onde é que vêm, eu vou dar aqui um pequenino exercício sistémico que ajuda muito e que eu já fiz muitas vezes na minha vida, que é fecharmos os olhos e darmos a mão, ok? Darmos a mão a essa emoção. Pode ser uma culpa, pode ser uma vergonha, pode ser uma raiva, pode darmos a mão darmos a mão a essa emoção. E damos a mão a essa emoção e dizemos a essa emoção para ela nos conduzir à origem, ok, dela. E não controlamos nada, simplesmente damos a mão e deixamos que ela nos leve, que ela nos conduza. Isto é uma meditação que o Bert Hellinger ensinava e que eu adoro e que já fiz várias vezes na minha vida e que me ajuda muito. E normalmente vamos perceber onde é que está a origem dessa emoção. Pode estar num ano passado, pode estar num episódio da história da nossa família, ok? E se nós percebermos que de facto a origem não é nossa, que é mais lá para trás, nós simplesmente dizemos, agora vejo o que se passou. Agora vejo como foi difícil para vocês, mas deixo isso com vocês. Eu vou ficar apenas com aquilo que é meu. Ok? Portanto, é outra ajuda que posso ajudar. Outra maneira de ajudar é fazermos este exercício. Tenho aqui várias pessoas que me perguntaram que têm o vício do tabaco. Ok, mais do que uma pessoa. E aquilo que a minha experiência me tem dito e aquilo que eu tenho experienciado com os anos de constelações é que qualquer carência, seja do tabaco, seja de jogos, seja do que for, esconde sempre uma carência, ok? Um vício esconde uma carência. E então nós temos que procurar a origem dessa carência, ok? Pode ser uma carência de mãe, uma carência de pai, uma carência, seja do que for, ok? Fundamentalmente, aquilo que eu encontro nas constelações é que é uma carência de pai e ou de mãe. Então, enquanto nós não encontrarmos a origem dessa carência, a carência subsiste, o vício subsiste, ok? A carência subsiste e o vício também subsiste. Então,
temos que olhar para a origem dessa carência. Onde é que está? O que é que falta? Okay? Que conexão é que falta? Um vício esconde eu vou procurar uma compensação de algo que me falta. Então eu tenho que ir procurar o que me falta. Ok? Então, outra questão que tem a ver com nódulo na mama. Poderá estar relacionado com questões sistémicas. Eu não sei de que lado é que é o nódulo, se é do lado direito, se é do lado esquerdo. Isso tem origens diferentes, mas o que é importante aqui é olhar que uma doença nunca, e isto é para várias pessoas que me colocarem questões aqui de doenças, uma doença nunca está ao serviço da morte. Uma doença está ao serviço da vida. E ela é sempre uma mensageira de algo que eu preciso ver. Ok? Então a pergunta que se coloca aqui é: como é que está a relação com os pais nesta questão do nódulo? Se for do lado direito, tem muito a ver com questões com os pais e com os ancestrais. Com o lado esquerdo tem muito a ver com questões com filhos, ok? Então, o que é que eu preciso de ver ainda? Ok? O que é que ainda preciso de ver? Há questões sistémicas, sim, relacionadas com as doenças, ok? Que emoções é que eu ainda escondo aqui? O que é que precisa de ser visto? E pode ter a ver também com lealdades, ok? Às mulheres da família. Um nódulo, reparem, o nódulo é uma coisa que ficou presa, ok? É uma coisa que não está vista, que está presa, ok? Então o que é que eu preciso de ver ainda, ok? O que é que eu preciso ver por mim e o que é que eu preciso ver pelas mulheres da minha família? Ok. Então, outra questão tem a ver com doenças autoimunes. Qualquer doença pode ter 3 origens. Podem estar as 3 em presença ou basta estar só uma. Ok? Então, uma das origens das doenças tem a ver com conflitos. Okay? Conflitos comigo própria ou conflitos com o exterior. Okay? O que é que eu ainda não resolvi dentro de mim? Okay? O que é que eu tenho dentro de mim que ainda não está de acordo com aquilo que faz sentido para mim? Seja um trabalho, seja um relacionamento, seja o que for. Okay? Que conflitos é que eu ainda carrego? Meu ou dos? O que é que ainda excluo? Okay? Quem é que ainda excluo ou que partes de mim é que eu excluo? Okay? Portanto, tem a ver com exclusões de alguém fora de mim ou exclusões de partes de mim. Ok? E sempre a mesma questão é: a quem é que eu sou leal? E normalmente eu posso estar a carregar uma doença autoimune por lealdade a alguém do sistema. E há quase sempre a ver com a relação com a mãe. Ok? O que é que eu ainda não resolvi com a minha mãe? Porque na doença autoimune, há uma parte do corpo que está em conflito. O corpo está em conflito com ele próprio. Há uma guerra interna. Ok? O corpo está a lutar contra ele próprio. Ok? Então, com quem é que eu estou a lutar internamente dentro de mim? Com a mãe? Com o pai? Mas doença autoimune é essencialmente questões ainda não resolvidas, em conflito com a mãe. Ok? Então, é muito importante olhar para isto. Ok. Depois há aqui uma pessoa que põe uma questão muito interessante que é também muito comum e que várias pessoas aqui me perguntaram, que tem a ver com más relações familiares. Portanto, entre irmãos, cunhados, primos, etc. Bem, aquilo que eu tenho verificado nas constelações é que os conflitos
a principal origem dos conflitos tem sempre a ver com exclusões. Ok? Quem é que falta no sistema? Quando falta alguém no sistema, o puzzle da família fica com buracos. Então as pessoas ficam desorientadas, as pessoas saem do seu lugar. Okay? Grande parte dos conflitos tem a ver com isto, com exclusões que depois originam uma confusão do lugar. Okay? As pessoas não estão no seu lugar. Os filhos não estão no lugar de filhos, estão no lugar dos pais. O irmão mais novo está no lugar do irmão mais que tem a ver com exclusões. Okay? E que origina uma falta de lugar. Ok? E, portanto, é muito importante nos conflitos perguntar quem é que falta. E quem é que falta, reparem, pode não ser na minha linhagem, ou seja, pode não ser na minha geração. Pode ser na geração dos meus pais, os irmãos dos meus pais que não ficaram, pode ser em qualquer geração, ok? Portanto, quem é que falta? É sempre a questão que fica aqui atrás quando há conflitos, é sempre a questão que fica aqui a latar, fica aqui muito presente. Enquanto nós estivermos excluídos num sistema, o sistema nunca está em equilíbrio, ok? Então é importante olhar também para isso. Há aqui uma pessoa que me pergunta uma questão muito interessante e que é importante esta questão porque eu gostava de desmistificar. Há uma pessoa que me pergunta como é que descobrir um segredo grande familiar que a minha avó sempre escondeu de todos. Vamos lá ver. É importante dizer o seguinte. Nós não temos que descobrir os segredos. Nós temos que respeitar os segredos, que são segredos familiares. A coisa mais importante não é descobrir o segredo. A coisa mais importante é descobrir se aquele segredo, que eu não sei qual é, se me afeta de alguma maneira. Ok? E para isso eu tenho que perceber como é que é a minha vida, se eu tenho muitos segredos, se tenho pessoas que não me contam as coisas, se tenho coisas ocultas na minha história. Isso é que é importante. Okay? Eu não, nas constelações não vou descobrir porque é que a minha avó me escondeu um segredo. Isso não é importante. Ela escondeu por razões dela e eu tenho que respeitar isso. Eu tenho é que perceber se esse segredo me afeta. E se esse segredo me afeta é perceber como é que está a minha vida em relação aos segredos. Se eu tenho muitos segredos, se não tenho, se há coisas ocultas. Okay? Isso é que é importante. Portanto, é muito importante tirar esta... Eu acho que agora há um bocadinho esta obsessão nas constelações de querer descobrir tudo o que está oculto. Ok, nós temos é que nos centrar na nossa história e perceber de que modo é que eu... Ou seja, o que é que eu tenho na minha história que não flui. Isso é que é importante. Ok? E é ao descobrir o que é que na minha história que não flui, que me está a atrapalhar, que eu posso ir, se for necessário, que eu posso ir descobrir alguma coisa relevante. Mas a maior parte das vezes eu tenho que dizer, avó, eu deixo o teu segredo contigo. Eu não tenho nada a ver com isso, eu respeito esse segredo. E portanto, eu tenho que dizer a essa avó, eu deixo esse segredo contigo. Eu respeito o teu segredo. Ok? Ok, então, espero ter respondido. Há aqui várias pessoas que colocam questões sobre o trabalho. Ok? Há aqui uma pessoa que diz que constelar o pai vai ajudar no trabalho e relacionamentos. Pronto, sobre a questão dos relacionamentos já respondi. Claro que sim. É muito importante perceber como é que eu olhava ao pai. Ok? Como é que eu... E é uma mulher, neste caso, portanto, como é que eu olhava ao pai, com que olhos é que eu olhava ao pai, qual é a imagem interna que eu tenho do meu pai, ok? E muitas vezes essa imagem interna não é a minha, é a da minha mãe. E a questão com o pai, a relação com o pai, afeta, obviamente, a questão com o trabalho, porque o pai tem a ver, a relação com o pai tem a ver com a maneira como eu me relaciono com os outros. Okay? A maneira como eu me relaciono com o mundo. Okay? Então, a relação com o pai marca muito a relação com o trabalho e marca muito a força que eu tenho de ir para a vida.
ok? A maneira como eu me posiciono na vida, tenho força ou não tenho força. Mas há uma coisa muito importante também, é perceber, ok, se eu de facto estou no meu lugar. Enquanto eu não estiver no meu lugar na família de origem, eu muito dificilmente eu consigo encontrar o meu lugar na vida, o meu lugar no trabalho, ok? O meu lugar numa relação. Por exemplo, eu tenho encontrado pessoas que têm dificuldade em afirmar-se no trabalho, e o que é que eu tenho encontrado? Porquê? Porque elas estão ainda na sua criança, elas não estão no seu adulto, e uma criança não ganha dinheiro, uma criança não trabalha, ok? Então, esta questão de nós estarmos no nosso adulto, ok? Portanto, termos trabalhado a nossa criança ferida, etc., é essencial para muitas áreas da nossa vida. Ok? Ok. Quem não viver com o pai, mas sim com o avô que fez o lugar do pai. Ninguém faz o lugar de pai. Ok? Não, o pai é o pai biológico e a esse pai nós temos que agradecer a vida. Okay? Porque é crucial. Temos que agradecer a esse avô o facto de ter cuidado de nós quando o pai não conseguiu. Mas é o pai que nós trazemos aqui dentro. É ao pai que nós queremos agradecer. Temos que agradecer tudo o que fez por nós. Claro que é esse avô também. Mas um avô não substitui. O avô substitui um pai no sentido de cuidar de nós quando o pai não conseguiu. Mas a vida foi-nos dada pelo pai. É aí. É esse trabalho que nós temos que fazer. Ok. Falta de força para avançar em projetos. Outra questão interessante. E já falei aqui que é importante olhar para a relação com o pai, porque a força, quando nós temos a força do pai dentro de nós, nós temos força para iniciar projetos. Mas para além disso, a questão de falta de força para avançar com projetos tem aqui outras questões importantes. E uma questão que eu tenho encontrado muito nas constelações tem a ver com o parto. Como é que foi o parto? Ok? Muitas vezes, se o parto foi de cesariana, por exemplo, às vezes falta essa força de ir para a vida, a força que nós trazemos nas pernas quando o parto é um parto normal, ok? E, portanto, aqui neste caso é importante constelar novamente o parto, ressignificar o parto, fazer um rebirthing, ok? Portanto, a questão do parto é muito importante. Também, muitas vezes, às vezes, o que é que acontece? Quando a criança nasce no parto, há uma separação da mãe, ok? A criança fica algum tempo separada da mãe e isso cria aqui uma desconexão, uma falta de força de ir para a vida. Então, a questão do parto afeta muitas vezes isto, a dificuldade em avançar com projetos, a dificuldade em atirar-me para um projeto. O processo como foi no parto, como foi o processo do parto antes mesmo, a passagem no canal vaginal, tudo isto afeta esta força para avançar ou a dificuldade em avançar com projetos. E também, obviamente, aqui a questão que está sempre presente nas constelações é: será que eu estou a ser leal a alguém do meu sistema que também não avançou com os seus projetos, que também não conseguiu concretizar os seus sonhos, que também ficou aquém sempre daquilo que queria, ok? E, portanto, é sempre importante nós, nestes processos, olharmos ou observarmos se existe aqui uma lealdade, ok? E aí, mais uma vez, eu sugiro aquele movimento de dar a mão a esta falta de força para avançar em projetos. Então, dou a mão e vejo e peço para essa falta de força me levar à origem dessa falta de força. Então, são várias dinâmicas que podem influenciar aqui na falta de força para avançar com os projetos. Depois tem aqui uma pessoa que coloca duas perguntas muito importantes e muito profundas que obviamente precisam de ser vistas em termos de uma constelação e que, mas eu vou responder aqui o mais sucinto e o mais direto que eu conseguir. Ela diz: o que a vida nos quer mostrar com uma filha com hiperatividade e déficit de atenção e com um marido narcisista. Ora bem, em primeiro lugar,
Eu fiz em setembro de 2022 2 posts sobre a hiperatividade e sobre o déficit de atenção em relação às crianças. E, portanto, está lá muita coisa, mas eu gostava de dizer o seguinte. É uma frase que eu gosto muito de utilizar e que é verdade. E que as crianças não têm problemas, ok? As crianças estão sempre a espelhar algo que existe no sistema. E elas estão, quando têm algum comportamento que não é normal das crianças, ok? Elas estão sempre a pedir para algo ser visto, ok? Então, o que é que pode espelhar o que é que a criança com hiperatividade e déficit de atenção pode estar a mostrar no sistema? Em primeiro lugar, ela pode estar a mostrar exclusões. Ela pode estar a querer excluir, ok? E pode estar a chamar a atenção, ok? Para alguém que está excluído no seu sistema familiar. É muito importante. As crianças não aceitam exclusões, ok? Elas amam toda a gente de igual modo. Elas não aceitam exclusões, elas são amor puro, ok? Então, isso é muito importante. Quem é que está excluído no sistema familiar, que a criança quer que seja visto e integrado, ok? Muitas vezes também elas estão a carregar emoções ou traumas de alguém do sistema familiar, emoções ou traumas do sistema familiar. E então elas estão inquietas porque elas querem que isso seja visto. Elas carregam essas emoções, ok? Elas carregam esses traumas. E enquanto isso não for visto, elas não param, ok? Elas estão a pedir, é sempre um pedido de ajuda. Tudo o que seja ansiedade e excesso de atividade tem muito a ver com uma coisa que eu tenho encontrado muito nas constelações, que é as pessoas andam à procura do seu lugar, ok? Enquanto eu não encontrar o meu lugar, eu ando sempre à procura de alguma coisa e isso cria-me uma atividade excessiva. E, portanto, será que a criança está no seu lugar? E será que ela está a querer, por lealdade, incluir alguém no seu lugar? Ok? É muito importante. Por vezes são coisas mais simples, que é ela quer simplesmente ser vista pelos pais, ok? E às vezes as pessoas dizem assim, mas eu vejo a minha criança, eu vejo a minha filha. Será que vê mesmo? Muitas vezes os pais estão presos nas suas dores, estão presos nas suas próprias lealdades, ok? E não estão presentes, não veem completamente aquela criança. Ou estão ainda presos a uma criança que perderam, estão presos aos seus irmãos ou irmãs que não ficaram, aos tios daquela criança, estão presos às suas dores, às suas lealdades e, portanto, muitas vezes os próprios pais não conseguem estar completamente presentes. Então a criança quer ser vista, ok? Quer ser vista, está a pedir para ser vista. Déficit de atenção. Se a atenção da criança não está ali, a pergunta é: onde é que está a atenção da criança? E muitas vezes a atenção da criança está em casa, está no pai porque ela está preocupada com o pai, ou está na mãe porque ela está preocupada com a mãe, ok? Está num irmão ou numa irmã, ok? As crianças estão sempre... É muito importante olhar para onde é que as crianças olham. E vou-vos ensinar um exercício muito simples. Se tiverem algum filho com problemas, coloquem uma folha de papel, o nome do vosso filho ou da vossa filha, ok? E coloquem-se lá em cima dessa folha. E vocês, nesse momento, estão a sentir o que o vosso filho ou a vossa filha sente, ok? Então, nesse momento, vocês deixem apenas o vosso corpo fluir e observem para onde é que ela está a olhar, o que é que ela está a pedir, ok? E isso ajuda muito a criança. Ok, depois, então, há aqui outra pessoa que pergunta como é que as constelações podem ajudar a resolver questões com os nossos filhos. Acabei de explicar. E a maneira mais simples é os pais têm que ocupar o lugar dos pais, para os filhos poderem ocupar o lugar dos filhos. Porque enquanto os pais não forem adultos e não tiverem o lugar dos pais, os filhos nunca vão ocupar o lugar dos filhos. E isso é muito perturbador para eles.
ok? Desculpem, ali na questão do narcisista, eu não respondi, mas é importante. Bem, os narcisistas, vamos lá ver, há uma coisa que eu gostava muito de dizer, que é, nós temos que deixar de olhar para a atitude das pessoas apenas. E temos que passar a olhar para a origem desse comportamento. Em vez de julgarmos o comportamento de uma pessoa, o comportamento do narcisista, ou de um drogado, ou de um alcoólico, enquanto nós estivermos fixados no comportamento dessa pessoa, nós não vamos resolver nada. Nós temos que olhar para a origem desse comportamento. Então, o que é que um narcisista muitas vezes esconde? O que é que está por trás de um narcisista? Muitas vezes é a falta de conexão com o pai ou com a mãe. Então, ele compensa isso, criando uma identidade. Ok? E, portanto, há uma dor ali do narcisista. E, portanto, ele idealiza, faz uma idealização de si. Ok? Depois, Depois, há outra questão muito importante do narcisista, eu tomei aqui notas para não me esquecer. Então, o narcisista sente que só será amado se corresponder a expectativas altas. Okay? Então, ele tem sempre uma dor, ele carrega sempre uma dor. Muitas vezes o narcisista também está a compensar um excluído e por isso torna-se grande e superior para compensar alguém que foi excluído. Ok? Muitas vezes ele esconde também culpas e vergonhas ou vergonhas por perdas, abusos ou falências do seu sistema familiar. Então, é uma pessoa que está a sofrer e que está a fazer um grande serviço pelo seu sistema familiar. Mas, obviamente, precisa de ser visto. Se não provoca, como ele está com dor e está a sofrer, ele provoca sofrimento aos outros. Ok? Então, é isto, obviamente, que há muito. É importante olhar em termos de uma constelação. Mas é importante nós tirarmos esta ideia do julgamento, okay? Que não resolve nada. Enquanto nós estivermos a separar entre bons e maus, não conseguimos resolver nada. Então, há aqui uma pessoa que me coloca uma questão que também é muito comum, que é uma sensação de solidão e de abandono. Ok? As principais causas, as principais origens disto é não aceitação dos pais. Enquanto eu não aceitar os meus pais, eu sinto, é como se eu sentisse uma parte, é como se eu não me sentisse completa. Há uma parte de mim que não está completa. Ok? Então, é importante perceber quem é que eu ainda excluo dentro de mim, quem é que ainda não aceito, o pai, a mãe ou os dois. Ok? Também é importante perceber quem é que eu ainda excluo de membros da família, ou seja, muitas vezes eu sinto-me sozinha e abandonada, porquê? Porque estou a ser leal a alguém que também foi excluído ou abandonado, alguém que se sentiu só no sistema familiar, ok? Portanto, é muito importante perceber se foram irmãos que não ficaram, ok? Se são tios que não ficaram, ok? Se houve também, por exemplo, separações ou perdas na família traumáticas, separações da mãe, separação dos pais, separação de irmãos, eu posso estar a ser leal a isso e sentir também essa solidão ou esse abandono, ok? Então, isso é importante também olhar para isso. Há aqui uma pessoa que diz que ela vai visitar a mãe uma vez por mês, a mãe já tem muita idade, mas ela sempre vai visitar a mãe, ela sente que é sempre muito difícil, porque a mãe exige muita atenção. Ok. Então, a pergunta que me vem nesta situação é: em que lugar é que a filha está? Ok. Porque quando a mãe exige muita atenção, claro que a mãe está numa carência. E essa atenção que a mãe precisa, será que é a atenção da filha? Não é de certeza. É a atenção da mãe dela. Ok? A mãe não teve a presença da mãe, então traz essa carência para o relacionamento com a filha. E não vê a filha como filha.
E, portanto, exige dela, porque está a vê-la como está a vê-la como filha e não está a vê-la como sua mãe, ok? E, portanto, é importante aqui, nesse assunto, a filha dizer para a mãe, mãe, olha para mim, por favor, olha para mim apenas e só como a tua filha. A tua mãe é minha avó. Ok? Pronto, tenho aqui uma pessoa que me pergunta porque sinto sempre necessidade de colocar os outros em primeiro lugar. Obviamente que, e tem a ver com uma pergunta que também estão aqui a fazer, que é a dificuldade em dizer não. Então, a dificuldade em dizer não, em primeiro lugar, vou dizer o seguinte, que até pode chocar, mas é o que eu encontro nas constelações, que é sempre mais fácil dizer, é sempre mais fácil dar do que receber. Okay? É sempre mais fácil dizer sim. Porque dizer não exige que eu esteja no meu lugar. Ok? E que já não preciso da aprovação de ninguém. Mas para eu aprender a dizer não, eu tenho que ter um pai forte cá dentro. Ok? Eu tenho que estar no meu lugar e tenho que ter um pai forte cá dentro. Quem nos ensina a dizer não é o pai. Ok? E portanto, eu tenho que encontrar o meu lugar. Tenho que encontrar o meu lugar. E é muito interessante isto. E já não tem que... E tenho que ter a coragem. Isto é muito importante. Eu tenho que ter a coragem de eu não ser leal ao meu sistema familiar. Okay? Nós, para crescermos e para fazermos a nossa história, okay, é preciso duas coisas. São precisas duas coisas. Coragem, okay, e é preciso sentir culpa de dizer não. Mas esta culpa, quando eu digo não a alguém, eu estou a dizer sim a mim. Eu tenho que sentir culpa de dizer não ao outro para eu dizer sim a mim. Mas esta culpa é uma culpa de crescimento. Eu, para crescer, tenho que sentir culpa. Mas esta culpa é uma culpa boa. Okay? Enquanto eu não conseguir dizer não, eu ainda estou no meu modo criança, a querer agradar a toda a gente. Okay? O adulto, que está no seu adulto, é firme e diz não quando é preciso dizer não. Porque sabe que para ser fiel a si, muitas vezes vai ter que dizer não, incluindo a pessoas do seu sistema familiar. Nós, para crescermos e para fazermos a nossa história, tem que ter coragem e é aquilo que o Bert Hellinger chama, tem que ter má consciência. Okay? Eu tenho que dizer não ao meu sistema familiar. Eu agora vou fazer a minha história, mesmo que seja diferente da vossa. Ok? Portanto, isso é muito importante. Mais outra questão que diz, que aqui pergunta que uma ansiedade. Já falei que as ansiedades têm muito a ver com o facto de nós não estarmos no nosso lugar. E medo que o dinheiro não chegue para as responsabilidades financeiras. Ok. Em relação ao medo, mais uma vez eu recordo aquela ideia, aquela meditação que o Bert Hellinger nos ensina muito bem e que eu já experienciei com muitos bons resultados, que é dar a mão a este medo e perceber onde é que ele vai, até onde é que ele vai. Isto obviamente que pode ser, ok, tudo o que tem a ver com dinheiro, e vou responder a outras questões também que têm a ver aqui com dinheiro. Tudo o que tem a ver com dinheiro tem a ver com mãe e pai. E há uma frase que resume tudo e que diz que a mãe, o dinheiro vem. O dinheiro é uma energia feminina. É uma energia que está relacionada com a energia feminina. Portanto, com a mãe o dinheiro vem. Com o pai o dinheiro fica. E, portanto, se eu tenho problemas com o dinheiro, eu tenho que olhar para a mãe e para a linhagem feminina e perceber de onde é que vem esta crença do dinheiro, este medo do dinheiro. Ok? Se o dinheiro não fica, eu tenho que perceber o que é que ainda tenho que resolver com o meu pai ou com a minha linhagem masculina. Ok? E tenho que ver se eu estou no meu adulto. Isso é sempre a questão essencial. Eu, se não estiver no meu adulto, é muito difícil eu ganhar dinheiro. Ok? E gerir.
E, portanto, é muito importante olharmos para isto, o dinheiro, pai e mãe, e obviamente que é importante nós percebermos se existem lealdades, ok? A quem, ok? Quem é que tinha na minha família também este medo da escassez, que o dinheiro não chegasse? E muitas vezes chegamos à conclusão, isto é da minha mãe, ou isto é do meu pai, ou se calhar é dos dois. O que é que eu ouvia em casa sobre o dinheiro? Ok? Então, se eu tomar consciência que é uma crença que era da minha mãe, do meu pai ou da minha avó, eu vou dizer, agora eu compreendo que vocês viveram com isso, foi muito difícil, mas agora deixo com vocês o que é vosso, ok? E levo para a vida apenas o que é meu. Isto pode ajudar. Então, mais outra questão, aqui uma questão muito interessante que tem a ver com enxaquecas. Enxaquecas e dores lombares. Esta pessoa, inclusivamente, já foi operada há 2 hérnias há 6 anos. Ok, então vamos ver o que é que tem a ver estas enxaquecas e dores lombares. Mais uma vez, é importante olhar para isto do ponto de vista da medicina tradicional, mas eu vou dizer aquilo que eu tenho encontrado. Muitas vezes tem a ver com excesso de responsabilidade, excesso de peso. Ok? Que pesos é que eu carrego do meu sistema familiar? Que pesos é que eu carrego do meu sistema familiar, que não são meus. Se eu carrego muito peso, obviamente que isso vai ter uma repercussão em mim, no meu corpo. Ok? Então, é muito importante isso. Tem muitas vezes a ver também com um conflito entre a cabeça e o coração. Isto é, ok? O que é que eu sinto que devo fazer, o que é que eu sinto que estou obrigada a fazer e o que é que faria sentido para mim fazer. Ok? Portanto, é a razão, aquilo que são as minhas crenças, aquilo em que eu fui educada, ok? E aquilo que faz sentido para mim. Muitas vezes tem a ver com esses conflitos, ok? E fica aqui presa nesta ruminação mental. Pode ter a ver também muitas vezes com lealdades a antepassados que sofreram humilhações ou perdas, ok? Então eu estou a espiar por eles, eu estou a ser leal a eles também, ok? E pode ter a ver também com confrontos ou resistência com figuras da autoridade, ok? Muitas vezes tudo o que tem a ver com a mente, com a cabeça, tem a ver com energias masculinas, ok? Com autoridade, razão, pai, coração, mãe, emoção, ok? Então, quais são as relações de confronto ou de resistência que eu ainda tenho com figuras de autoridade? Tanto começa no pai ou com o avô e depois vai para a minha vida, ok? Para a minha vida com os chefes, etc. E, portanto, é importante olhar para isso. Há aqui outra pessoa que coloca uma questão interessante, que é, já há vários anos que tenho 2 a 3 cólicas renais por ano e achei que eram medos, mas já não faz sentido. Muito bem. Bem, os medos, há muitos medos mesmo. Então, os rins estão sempre ligados a medos e sobrevivências. Medo à vida, medos a relacionamentos, medos à segurança financeira. Portanto, há muitos medos aqui, podem estar muitos medos aqui escondidos. Mas também podem ser emoções não expressas. Reparem, cólicas renais normalmente têm a ver com a origem, são pedras, não é? E, portanto, uma pedra é sempre um bloqueio, uma emoção, ok? Não expressa. Portanto, que mágoas ou que ressentimentos é que ainda estão aí por resolver, ok? E podem também ser, estas cólicas renais também podem ser lealdades a antepassados que viveram perdas, abandonos ou rejeição, ok? Portanto, também pode ser uma lealdade a esses antepassados. Muito bem. Depois há aqui outra pessoa que pergunta, uma mulher que pergunta tem uma pergunta muito interessante e que é tão comum. Ela pergunta como apaziguar dentro de mim o falecimento da minha mãe, que faleceu há 3 meses. Ora bem, em primeiro lugar,
sempre que acontece alguma coisa na nossa vida deste género, obviamente que nós temos que viver a dor. É muito importante viver a dor do luto. A dor do luto, o luto tem que ser vivido. Ok? E se ele não for vivido na altura, ele fica cá preso. Vocês não imaginam a quantidade de constelações que eu faço, em que as pessoas choram muitas vezes uma morte que não choraram de 20 anos para trás. 20 anos para trás, 15 anos para trás, 30 anos para trás. Ok? Então é importante, a primeira coisa, é importante viver e chorar esse luto. Ok? Viver, sentir essa dor, porque dói, claro. Perder uma mãe dói muito, perder uma pessoa que amamos muito dói muito. Okay? Tem que ser vivida. Esta coisa, somos fortes. Não, somos humanos. Ok? Somos humanos. E ser humano também é viver essas emoções. Também temos isso. Também temos a tristeza, também temos a dor, também temos o sofrimento. Isso temos. Ok? E a dor é inevitável. Agora, o que é que depois... E muitas vezes nestes processos de luto nós vivemos as 4 fases do luto, ok? Seja no fim de uma morte de uma mãe, seja no fim de um relacionamento, seja no fim de um trabalho. Qualquer fim, ok? Ou muitas vezes obriga-nos a passar por 4 fases. A fase da negação, primeiro é porque eu, porque é mim, porque é agora, ok? Depois é a fase da tristeza profunda, ok? Sentimos uma tristeza profunda. Vem a raiva muitas vezes, que às vezes vem antes da tristeza, não interessa quem é que vem antes ou quem é que vem depois, mas muitas vezes vem a raiva, ok? E eu, às vezes, e ainda esta terça-feira apareceu uma constelação em que uma pessoa estava zangada com Deus porque lhe tirou um filho, ok? E isso é normal, ok? Esse momento da raiva é muito duro, tá? E, portanto, vivemos a raiva, vivemos a negação, a tristeza, a raiva e depois, ok? E estas fases podem demorar o tempo que tiverem que demorar. E não há regras aqui, cada pessoa vive a sua fase no seu tempo e cada pessoa tem o seu timing, ok? E depois há outra coisa muito importante que é a última fase, que é a aceitação. E para a aceitação eu gostava de dizer o seguinte: há 3 coisas que nós não controlamos porque são muito maiores do que nós. Nós não controlamos coisas que são muito maiores do que nós. E tudo o que é maior do que nós temos que aceitar, temos que render-nos. Ok? Há um plano divino que nós não conhecemos e como não conhecemos achamos que não existe, mas existe. Então há 3 coisas que são muito maiores do que nós e que nós não controlamos, que é a vida, ok? Às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não gostamos, mas é a vida a acontecer. E é isso, e a vida é maior do que nós. A morte é muito maior do que nós não controlamos a morte. E todos nós, a partir do momento em que nascemos, fazemos um caminho para a morte. Estamos todos os dias a caminhar, a fazer mais um passo para um dia partirmos. E, portanto, as mortes que vamos tendo ao longo da vida, seja a morte de um trabalho, de um relacionamento, de uma pessoa que querida, estão-nos a preparar para a nossa morte final. É um processo de preparação, não é? Ninguém nos quer mal, ok? E há outra coisa que nós não controlamos, que é o destino, ok? E, portanto, são 3 coisas muito maiores do que nós não controlamos e que temos que nos render, temos que aceitar. E quando aceitamos, nós ficamos em paz. E há uma coisa que é muito importante, que é, obviamente, quando uma mãe ou um pai parte, nós sentimos uma dor profunda e é como, há pessoas que me dizem, Paula, é como se uma parte de mim partisse. Claro, porque a mãe está cá dentro. E nós sentimos, é quase como se uma parte partisse. Mas depois temos de ter a consciência do seguinte, é que a mãe só parte fisicamente. Porque nós temos a mãe dentro de todas as células do nosso corpo. Ok? Então temos que lhe dizer, querida mãe, nunca estamos longe, porque tu estás em todas as células do meu corpo. Para onde eu vou, tu vais comigo. Os meus sucessos também são para ti. As minhas vitórias também são por ti. E a melhor coisa que nós podemos fazer a alguém que já partiu, ok, é ser feliz. Porque aí
nós vamos lhe dar também essa felicidade, ok? Então, é muito importante isto. Claro que há um período de dor que é importante vivê-la, mas o sofrimento é opcional, e se nós ficarmos permanentemente na dor, nós vamos ficar num sofrimento e isso não ajuda quem partiu também. Então é muito importante, demorem o tempo que demorarem neste processo, mas é importante vivê-lo. Ok. Então, há aqui outra pessoa que pergunta uma pergunta interessante, que é: vive com uma sensação constante de não pertencer a lado nenhum, por onde começar? É muito importante fazer uma constelação para perceber a quem é que está a ser leal, ok? A pessoa vive com aquela sensação, eu não pertenço. O que eu tenho encontrado nas constelações como origem mais comum é essa pessoa está a ser leal a alguém que também foi excluído. Que pode estar na vida, pode ter sido uma pessoa que viveu, mas que foi excluído por alguma razão, ou pode ser uma pessoa que não ficou na vida. Ok? Então, é muito importante dizer tu és tu e eu sou eu. Ok? Fazer uma dissociação. Há aqui uma pessoa que pergunta uma coisa interessante, que é: que padrão terá por detrás de maltratar alguém da família? Olha, eu vou-vos dizer uma coisa muito interessante, que é o que eu tenho encontrado nas constelações, e vi muitas constelações na Alemanha em que isto foi muito claro, foi quando, por exemplo, há uma relação de casal em que um maltrata o outro, ou quando há, por exemplo, relações em que maltratam os filhos, ou maltratam os enteados, ok? Ou até os amigos, etc. Aquilo que eu tenho encontrado é que esta raiva que está oculta e que sai por forma deste maltratamento, ou desta situação, desta atitude, é que muitas vezes esta raiva não é contra essas pessoas. Esta raiva vem da raiva contra o pai ou contra a mãe. Só que como eu muitas vezes não manifesto essa raiva, ok? Como eu não manifesto essa raiva, eu não manifesto essa raiva contra o pai ou contra a mãe, eu vou manifestá-la contra outra pessoa, ok? E portanto, isso muitas vezes não é contra essas pessoas, vem mais de trás. Ok. Portanto, já vimos aqui várias perguntas sobre ansiedades e medos, também já vimos aqui questões da realização profissional. Agora tem aqui um tema muito interessante que tem a ver com traições. Ok. E uma pessoa pergunta como lidar com a traição e depois pergunta como ajudar uma filha que testemunhou a traição do pai em relação à sua mãe. Ora bem, em primeiro lugar, na traição, obviamente que é uma ferida, é uma dor, ok? Mais uma vez, a pessoa tem que viver essa dor. E há uma coisa que é crucial na traição, não há culpados. Quem traiu não é o culpado. Aquilo que as constelações me têm mostrado é que na traição e em qualquer dificuldade numa relação de casal, há sempre responsabilidades de um lado e do outro. Reparem, porque é que a mulher atraiu um homem que trai? Ela atraiu, há 8 bilhões de pessoas acima da Terra. Porque é que ela foi atrair um homem que trai? O que é que existe no sistema dela? Será que ela está a ser leal a alguma mulher da sua família que também foi traída? Ok? É muito importante perceber isto. Não é o homem não é quem trai que é o mau. Não. Há responsabilidades mútuas. Ok? E, portanto, porquê é que atraiu aquele homem? E há uma coisa que é muito importante que eu tenho observado nas constelações, que é o que é que acontece numa relação de casal. Reparem esta imagem. Uma filha, uma mulher, ok, que está na sua criança, ok, e que está a viver com um homem no seu adulto. Este homem quer uma mulher para a relação de casal, não quer uma criança. Ele não tem intimidade, não consegue ter intimidade, ok, com ela, com a criança.
Então ele vai procurar a mulher. Ele vai procurar a mulher para a relação de casal. Ok? E portanto, por isso é que eu digo que não há culpados. Ok? Esta mulher que atraiu este homem, ela tem que ir olhar para si também. Porquê é que atraí aquele homem? O que é que existe no meu sistema? Okay? Para ter atraído aquele homem. Será que ainda estou na minha criança? Será que estou a ser leal a mulheres da minha família que também foram traídas? Okay? Isto é uma parte importante. Agora, em relação à pergunta de como é que eu lido com uma filha, como é que eu ajudo uma filha, é dizer à filha: filha, aquilo que se passou entre mim e o teu pai é um assunto nosso. Não tem nada a ver contigo. Ok? Não tem nada a ver contigo. Eu e o teu pai amámo-nos e tu és o resultado desse amor. E há sempre amor. Nem que tenha sido só numa noite, mas há. Só não há amor quando há violação. Isso é outra conversa. Mas há. Não é? Houve. Okay? Então é importante dizer à filha, em primeiro lugar, isto não é um assunto teu, isto é um assunto nosso e nós tratamos disto. Nós pais temos a força para tratar disto, nós adultos temos a força para tratar disto. Ok? E dizer à filha que tu és o resultado do nosso amor. E eu e o teu pai estamos sempre juntos dentro de ti. Ok? Então isto é muito importante, porque senão aquela filha, muitas vezes por lealdade, vai querer, isto é o que eu noto nas constelações, muitas vezes esta filha por lealdade vai levar isto para a vida dela. Os homens traem, os homens não são bons e ela vai carregar a dor desta mãe, a dor da traição. Ok? Então temos que dizer isto à filha: isto não tem nada a ver contigo. Eu fico com o que é meu, as minhas feridas curo eu. Ok? Então, já não temos muito mais tempo, mas há aqui duas questões que têm a ver com uma questão muito importante, que tem a ver com a dependência de um filho. Como podemos entender a dependência de um filho? Custa muito aceitar. Olhem, eu digo-vos uma coisa. A partir do momento em que eu comecei a fazer constelações, eu deixei de julgar um toxicodependente, deixei de julgar um alcoólico, porque aquilo que eu observo nas constelações são que são pessoas com um coração gigante e com uma alma gigante e que se excluem por amor a alguém que está excluído. Ok? Quando há algum excluído no sistema familiar, e neste caso de vícios, ok? A maior parte das vezes quem está excluído é o pai, ok? Eles excluem-se também. Então é muito importante nós olharmos para isto. Qual é o homem que está excluído? Será que eu, mãe, excluo o pai da vida dele? O que é que eu disse a este filho sobre o pai? Ok? Os filhos amam de igual modo o pai e a mãe. Eles têm que ter a oportunidade de amar o pai e a mãe de igual modo. Mesmo que o pai seja A, B ou C, ou isto, aquilo, aquilo outro, nos olhos da mãe, aos olhos da mãe. Mas aos olhos do filho, ele há de ser sempre o pai. Ok? Então, isto é muito importante. Outra questão aqui, outra pergunta importante, que é a falta de motivação para fazer, falta de... há aqui uma pessoa que também coloca falta de motivação ou procrastinação. Tem a ver com aquilo que nós já falámos, que é onde é que está o pai, como é que está o pai dentro de ti, ok? Como é que está o pai dentro de ti, onde é que está a força do pai dentro de ti, ok? Como é que foi o teu parto, ok? Pode ter a ver também, como já falámos, a lealdades a antepassados que não tiveram sucesso e que também não avançaram na vida, e eu, por amor a eles, também não avanço. E pode ter a ver também com uma coisa muito interessante, que é um mecanismo de autoproteção para não ser rejeitado na família. É muito difícil se eu tiver uma família de pessoas que não tiveram sucesso, que não avançaram na vida, que não concretizaram os seus sonhos, ok? Muitas vezes eu faço igual para não me sentir excluída e para não me sentir rejeitada. Okay? Mais uma vez, aqui é preciso coragem e culpa para dizer: eu vou fazer diferente. Por mim e por vocês, eu vou fazer diferente.
e vou concretizar os meus sonhos por mim e por vocês. Então, é importante olhar para isto também. Há aqui uma pessoa que pergunta uma pergunta interessante, que é possível constelar uma empresa exclusivamente familiar? Claro, as constelações, há uma área das constelações que se chama... agora de repente tive uma branca, que se chama... agora não me lembro. Mas as constelações podem ser aplicadas no âmbito das empresas para perceber o que é que está a ser, o que é que não está a fluir naquela empresa, ok? E portanto, sim, podem ser feitas constelações com a empresa e podem ser consteladas, aplicadas as constelações na empresa. Já me lembrei, chamam-se constelações organizacionais, que é constelações empresariais ou organizacionais. Exato, obrigado. Depois há aqui uma pessoa que pergunta o significado de imigração. Muitas vezes a imigração tem a ver com também, ou seja, lealdades. Quem é que no meu sistema imigrou e, portanto, eu imigro também. E quem é que está excluído? Muitas vezes eu por amor a excluídos, eu também me excluo do núcleo do meu sistema, ok? Isto acontece, por exemplo, muitas vezes há pessoas que me dizem assim: Paulo, eu tenho 3 filhos, um está em Inglaterra, o outro está nos Estados Unidos, o outro está em França, ok? E eu pergunto logo: perdeu filhos? E ela diz-me: sim, ok? Então é como se aqueles filhos sentissem que também não podem estar perto da mãe, também não podem estar em conexão com a mãe, por amor a um irmão que não ficou. Então, muitas vezes pode ter a ver com isto também. Bem, já não tenho muito mais aqui. Há um tema muito importante sobre heranças. Muito importante sobre heranças. Questões sobre heranças. Olha, aquilo que eu tenho descoberto nas constelações sobre heranças é que nas heranças, os problemas com heranças, nas heranças nunca se discute por um bem. Nunca se discute por um bem. As pessoas não discutem por uma casa, por um terreno, etc. As pessoas discutem por um lugar. Ok? Portanto, quando há conflitos nas heranças, a pergunta é: quem é que não está no seu lugar? Quem é que falta? Quem é que está fora do lugar? Ok? Eu tenho encontrado isto muito comum nas constelações. Discute-se por um lugar, não por um bem. Ok, outra pessoa que diz: desde criança sempre senti que ser mãe não era para mim. Será a falta de honrar todos os partos difíceis? Pronto, isto há muitos temas relacionados com os partos e com a dificuldade de engravidar, muitos temas. Eu estou a sentir nas mulheres muito isto, aparecem muitas mulheres a constelar isto. E o que é que se verifica? Verifica-se que há no passado mulheres antepassadas que morreram no parto. Reparem, o parto, no parto, a mãe e o bebê atravessam uma linha muito ténue entre a vida e a morte. Okay? É uma linha muito ténue. Okay? Então, muitas vezes há mulheres antepassadas ou mesmo crianças que morreram no parto e, portanto, fica essa dor, okay, do parto. Muitas vezes houve mães que viveram maternidades muito difíceis, sozinhas, porque os pais foram para fora. Ela foi muito difícil, com crianças difíceis e com maternidade sozinha, e portanto fica esse peso da maternidade também, ok? E portanto muitas vezes, não sei se é só honrar todos os partos difíceis, mas é perceber onde é que está a dor da maternidade e onde é que está a dor do parto, ok? Muito bem, então, já falámos aqui sobre o dinheiro, já falámos aqui também sobre a escassez. Aqui uma pessoa diz: sinto-me presa, não consigo libertar-me. Muitas vezes o que falta é isto, é a coragem e a culpa. Claro que, vou dizer aqui uma coisa que é importante, muitas vezes há 2 tipos de culpas. Há uma culpa que nós carregamos do nosso sistema, uma culpa alheia que nós carregamos do nosso sistema, e essa culpa é muito pesada, ok? E quando muitas vezes carregamos essa culpa, muitas vezes já não conseguimos sentir mais culpa porque já é tão pesada,
ok? Essa culpa é uma culpa alheia e é pesada, mas há outra culpa que é a culpa de crescimento. E essa culpa é uma culpa boa. E, portanto, aí, quando nós muitas vezes não nos conseguimos libertar, é porque falta esse movimento de coragem e de culpa. E se eu não consigo dizer não ao meu sistema familiar, se eu não consigo virar as costas ao meu sistema familiar e sentir essa culpa, é porque eu ainda tenho uma culpa muito grande alheia e, portanto, tenho que ir resolver isso, tenho que ir perceber de onde é que ela vem. Ok? Pronto. E há aqui uma última pessoa que me pergunta uma coisa interessante, que eu vou responder a todas as pessoas que, pronto, pelo menos que mandaram, e depois vou ver aqui mais uma questão das que vocês colocaram agora, que é: as constelações poderão ter algum efeito na diabetes tipo 1? Portanto, mais uma vez eu respondo que o que eu vou dizer aqui é em termos sistémicos, mas é importante a pessoa também, obviamente, consultar o médico. Então, as diabetes, a origem das diabetes, daquilo que eu tenho encontrado, é muitas vezes um medo à vida, um medo ou resistência à vida, ok? Portanto, é importante perceber de que é que eu ainda tenho medo na vida, ok? O que é que eu ainda resisto em relação à vida? Muitas vezes pode ter a ver também com uma exclusão de algo em mim, na própria pessoa. O que é que eu ainda excluo em mim ou à mãe, ok? O que é que eu ainda excluo da mãe? E muitas vezes pode ter a ver também com uma expiação de uma culpa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu carrego uma culpa alheia. E por vezes pode ser de uma mãe. Muitas vezes eu posso dizer: mãe, eu carrego a tua culpa. Ok? Então, isto podem ser as origens, 3 origens sistémicas das diabetes. Obviamente que estas questões têm que ser vistas sempre em constelação. A epilepsia fica para outro dia, porque é um tema muito importante. Mas como eu vou todos os meses fazer um consultório sistémico, era importante da próxima vez colocar esse tema, porque é um tema muito importante. Então agora vou olhar aqui para o meu computador e perceber as perguntas que vieram aqui, assim, deixem-me ver. E quando somos... Ok. Então, há aqui uma pergunta interessante que é: muitos pesadelos de noite, muitos sonhos, o pode ficar na visão sistémica, sinto que não descanso há anos. Acordo quase sempre muito cansada quando me deito. Muito bem. Portanto, eu vou falar só sobre a visão sistémica, e isto acontece às vezes até com crianças, que é... nós muitas vezes de noite, nestas situações, estamos a tomar conta de alguém, ok? Estamos ainda a cuidar de alguém. Em primeiro lugar, os sonhos são sempre um processo ao nível do inconsciente. Aquilo que nós não conseguimos processar ao nível do consciente, vem à noite através de um sonho ao nível do inconsciente. É como se fosse a maneira que nós temos de processar aquilo que o consciente, aquilo que o consciente não consegue processar. Ok? Então, é sempre um processo ao nível do inconsciente. E quando eu não descanso à noite, a pergunta que se coloca é: de quem é que eu ainda estou a tomar conta? Okay? De quem é que eu ainda estou a tomar conta? O que é que ainda me perturba? Quem é que ainda me perturba no meu sistema familiar? Então, é isso, é importante olhar para isso. E obviamente que é importante também colocar isto ao nível da constelação. E depois há aqui uma pessoa que pergunta, que é uma pergunta muito frequente e que é comum, é: como podemos ocupar o nosso lugar na família quando os nossos pais não estão a ocupar o seu lugar? A melhor coisa que nós podemos fazer é ocupar o nosso lugar, independentemente dos pais estarem a ocupar o seu lugar, porque quando nós ocupamos o nosso lugar de filhos, okay, nós muitas vezes permitimos que os nossos pais ocupem o seu lugar.
Isto é, a maneira de ocuparmos o nosso lugar é nós fecharmos os olhos, visualizarmos os pais ou fazermos de olhos abertos e baixarmos a cabeça. Baixarmos a cabeça. Isto é um ato de humildade e é um ato de honrar a vida que veio dali. Os nossos pais podem ter 1001 defeitos e têm de certeza porque são humanos. E é importante percebermos que todos os humanos são imperfeitos, senão não estávamos aqui. Mas eles deram-nos a maior coisa que existe, que é a vida. Ok? E deram-nos o suficiente para chegarmos até aqui. Então a melhor maneira de nós ocuparmos o nosso lugar é visualizarmos o pai e a mãe à frente, baixarmos a cabeça e dizer: os grandes são vocês. Independentemente do que se passou, os grandes são vocês, e se não fossem vocês eu não estaria aqui. Por isso, obrigado. O que recebi de vocês foi suficiente. Ok? O resto eu fiz e faço por mim. Enquanto eu estiver à espera, ouçam isto, que isto é muito importante. Enquanto eu estiver à espera que o meu pai e a minha mãe façam coisas, eu estou no meu lugar de criança. Ok? Eu não tenho que esperar nada dos pais. Os pais já me deram o suficiente. Deram uma vida que não há nada maior do que isso. Deram-me o suficiente para eu chegar até aqui. Muitas vezes o suficiente foi entregar-me ao cuidado de uma avó, de um avô, de uma ama, de uma vizinha, para eu poder chegar aqui. Ok? Então, isso é importante. É isso que nos torna adultos, é não cobrar nada dos pais e baixar a cabeça. Dizer: eu sou apenas a pequena, eu sou apenas a filha e agora assumo apenas e só o meu lugar de filha. Ok? E portanto, é isto. É isto, já estamos aqui com 1h30, mas eu gosto tanto disto, com entusiasmo, e vocês puseram tantas questões, mais de 100 questões, que eu obviamente tenho sempre vontade de responder ao maior número. Mas fica para o próximo mês, um novo consultório sistémico. E há aqui várias perguntas, pessoas perguntaram como é que eu faço o movimento para o pai, como é que eu faço o movimento para a mãe. Eu tenho vários vídeos no meu YouTube, vários vídeos sobre a mãe, sobre o pai, tenho vários vídeos, vocês vão lá, consultem, porque eu creio, pelo menos as pessoas que vão lá dizem que às vezes foram aqueles exercícios foram suficientes para transformar a vida. E portanto vão lá, procurem, porque não tem muita coisa, mas tem lá alguns exercícios que são fundamentais e que vos podem ajudar, está bem? Olha, vocês estão-me a agradecer imenso, mas eu é que agradeço vocês terem ficado aqui até ao fim, tanta gente. Agradeço o vosso interesse, agradeço a vossa confiança e estamos aqui todos para nos ajudar uns aos outros, porque é mesmo isto que eu acredito, juntos vamos mais longe. E quanto mais luz trouxermos uns para os outros, quanto mais consciência trouxermos uns para os outros, vamos conseguir criar em conjunto um mundo melhor. Então, obrigado e até ao próximo consultório sistémico, que eu não sei agora a data, mas estejam atentos aos stories e estejam atentos que eu vou lá publicar, tá bem? Um beijinho grande e até breve. Um forte abraço a todos. Boa noite.